E aí, meu amigo do Sport Like, vamos falar aqui desse empate aí do Flamengo e Vasco, né? Flamengo que poupou muitos jogadores aí para essa partida com o Vasco. Fez o primeiro gol com o Carrascal, né? Mas logo na sequência o Vasco jogando até um pouco melhor que o Flamengo, empatou aí numa batida de escanteio do Felipe Coutinho e o Ryan fez o gol do empate e acabou a partida terminando 1-1. Flamengo preocupado aí com o jogo com o Estudiante no meio da semana da Libertadores, e o Vasco seguindo aí na briga para não cair, né? Diniz, né, foi relevante na partida de hoje, soube extrair um pouco mais aí desses jogadores do Vasco, que por sinal jogou até uma boa partida. Mas será que o Vasco sempre vai jogar assim, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí com o resto do campeonato. Então eu vou trazer aqui para vocês os comentários do Mauro César Pereira, que ele faz uma análise precisa aí do jogo. Aproveita e se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos ver primeiro aqui um pouco da coletiva do Felipe Luiz. Para ir a campo fresca, né? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz, onde eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola, eles usam o goleiro, eles repetem o lado e enchem muitas vezes as laterais do campo, então é complicado. Ele precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje, 5 da tarde, com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais força ainda para a equipe com as trocas, e foi assim. Nesse momento tivemos nosso momento aí de pressão máxima em cima da defesa do Vasco, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Sobre o Carrascal, um jogador que, como eu falei para vocês, tem muita qualidade e hoje fez um grande jogo, entendeu bem os espaços, entendeu bem a importância e a determinante que tem que ser o jogador que joga nessa posição. Fez o gol, mas não só isso, senão que ele deu sequência nas jogadas, criou perigo, teve mais chances, e pouco a pouco ele vai se adaptando e se sentindo cada vez melhor, e uma opção importantíssima pra gente. Primeiro que, como você falou, um clássico é um jogo diferente, tem uma atmosfera, um clima dentro do campo diferente, e começamos o jogo muito bem, controlando o jogo, encontrando os espaços, encontrando as soluções e saindo bem da pressão até fazer o gol. Depois de fazer o gol, tivemos aí algumas saídas, conseguimos sair, mas aí realmente o Vasco encaixou praticamente uma marcação individual, e não conseguimos ter mais o controle, né? A partir desse momento começamos a acelerar um pouco demais o jogo, perdemos um pouco o controle, e foi o melhor momento talvez do Vasco no jogo, o momento que eles foram superiores depois do nosso gol, mas não criando chances, senão criando muito volume de bola parada, faltas laterais, escanteios, e até empatar o jogo com esse escanteio. Depois voltamos a retomar o controle, tivemos mais posse de bola no campo deles. Eles são um time que se fecham muito, voltam os 10 atrás da linha da bola em bloco baixo, praticamente fechados na área, então não é fácil entrar, e a partir daí eles começaram a jogar simplesmente em transição, em lançamentos longos, né? E foi isso praticamente o restante do jogo, posse deles na área deles, e com muitas ligações diretas, depois com perda da bola tentando contra-atacar. E essa foi a tônica do jogo. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. E acabou que é um empate. Num clássico, como nós não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas temos que ter calma. Existe um longo caminho pela frente. É um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal. Quando você vem de uma sequência, principalmente menos de 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira. Muito bem. Essa foi a entrevista do Felipe Luiz. Acho que é importante a gente ressaltar o que ele falou, né? Jogadores sem a condição adequada. Então ele diz que não poupou. Eu acho que não é bem isso. Acho que alguns jogadores jogariam se não tivesse jogo quinta-feira. E qual é o meu raciocínio, gente? Então, o que acontece, gente? Eu entendo da seguinte maneira: o Flamengo, na quinta-feira, ele teve um jogo em que poderia, vamos lá, vencer bem o primeiro tempo. Teve tudo para fazer 3, 4 gols.
Aí o Pedro capricha demais, um pouco soberbo ali, perde o gol. O Plata pode chutar cruzado, faz cavadinha, perde a chance. E ali o Flamengo faz só 2 gols no primeiro tempo, e no segundo não vai muito bem, né? E perde algumas chances, aí o jogo começa a mudar, e o árbitro começa a aprontar, com erros terríveis, e o resultado é 2-1 a final, com aquele gol do Estudiantes. Então, o que era para ser uma goleada virou um placar apertado. O jogo de volta, que poderia ser um jogo protocolar, porque se o Flamengo faz 3-4-0, ele vai quinta-feira muito mais tranquilo. O Felipe poderia colocar um time até sem todos os titulares e teria totais condições de fazer um bom enfrentamento com os Estudiantes. O adversário entraria já com os pneus arriados, quase eliminado, precisando subir uma montanha impossível, um placar de 3 gols de diferença para tirar, muito complicado. Então o Flamengo teria uma vantagem colossal. Teve tudo para construir essa vantagem. E é muito mais time que o Estudiantes. Então o que acontece? Se faz esse placar, o outro joga com o Flamengo tranquilo. Aqueles que ele diz, não estavam bem recuperados, ele poderia colocar alguns titulares de saída hoje e preservá-los na quinta-feira. Isso mesmo. Mas a Libertadores, com uma vantagem muito grande, eu nunca esqueço o que eu acompanhei em loco, cobrindo o Champions League 2011. Fomos à Alemanha acompanhar Schalke 04 e Manchester United. Alex Ferguson era o técnico do time inglês, 4-1, fora de casa. Jogo de volta, que botou um time misto. Até o Anderson, aquele brasileiro que era do Grêmio, né, jogou pra cacete desse jogo. Porque ele pensou no jogo do meio de semana pelo Campeonato Inglês, quando ele pôs força máxima, e contra o Schalke, que já tinha uma vantagem muito grande, ele jogou tranquilamente ali. Então, é possível você jogar um mata-mata desses, poupando 2, 3 jogadores, até mais, se você tem uma larga vantagem. O Flamengo teve tudo para construí-la. O jogo se apresentou assim e não fez, por uma certa soberba. Agora vai ter um jogo pesado na quinta-feira. Muito pesado. Pode classificar, tem todas as condições, tem mais time, o estádio lá é bom, o gramado é bom, mas vai ser pauleira. E hoje o jogo ficou meio perdido. Esse jogo perdeu um pouco até do destaque, né? Então o Flamengo se meteu numa enrascada pelo fato de ter vacilado na quinta-feira. Tá, e a quinta-feira foi um grande erro. Hoje um jogo com um time misto, bom começo, pressão alta, o gol sai, depois o Vasco melhora, o Vasco não estava com um time tão inferior ao do Flamengo assim como em outras condições, embora inferior, mas não tão inferior como em outros jogos que já vimos nos tempos recentes. O Vasco empata, falha do Rossi. O que eu falei, eu não estou reclamando, tá? Eu não estou falando que tinha que anular o gol, não. Eu estou dizendo o seguinte, gente. Tem um apoio ali nas costas do Carrascal. Se isso é contra de certas equipes aí, todo mundo pressiona e reclama. O Flamengo não reclama. Você quer que todo mundo reclame? O ideal é que ninguém reclamasse, mas se o seu rival reclama, meu irmão, joga o jogo que está sendo jogado. É isso que eu estou dizendo. Mesmo que o cara não volte atrás, mas você tem que botar uma pressão, porque o outro bota pressão o tempo todo. É método. Enfim, isso não é de hoje não, hein? Teve ex-presidente que foi para a coletiva reclamar de gol anulado em jogo do Flamengo, lá já tem quase 10 anos. Reclamar de jogo do Flamengo, que o adversário teve gol anulado, bem anulado, foi lá reclamar. Jogo do Flamengo. Presidente de outro clube foi reclamar. Tá? Então, os jogos atrasados, o Flamengo joga contra o Sport do Recife, o Sport hoje venceu em casa pela primeira vez, 1-0 no Corinthians, e o Palmeiras tem 2 jogos atrasados. Juventude em casa, uma carne assada, em tese, e fora de casa com o Santos. O Flamengo perdeu para o Santos, por sinal, fora de casa. Né? O Flamengo empatou com o Vasco. O Palmeiras empatou recentemente com o Corinthians. Certo? É isso, é o clássico. É o clássico. Agora, era para ter vencido? Claro, o Flamengo tinha que buscar a vitória. Não conseguiu, não foi capaz, não fez um bom jogo. O Pedro perde um gol no final, o Rascaeta entrou muito mal, Vinha também entrou mal hoje no jogo. Enfim. Mas vamos lá, vamos ver. É isso aí, meu amigo do Esporte Like. Vocês já ouviram aí os comentários do Mauro César Pereira, né? Ele foi bem taxativo aí em relação ao Rossi, né? O Rossi que não sabia se saía, se voltava, acabou levando o gol, né? E também falou um pouco aí também até uma certa ingenuidade dos jogadores do Flamengo, né? Ele achou aí que o Ryan se pendurou um pouco ali nas costas do zagueiro, mas nada que possa alterar aí a arbitragem, porque nesse jogo aí tanto o Vasco como o Flamengo tiveram chance de vencer, mas o Vasco, posso dizer que foi um pouquinho melhor, e o Flamengo com a cabeça totalmente voltada para a Libertadores, né? Mesmo coisa que falou o Felipe Luiz. Então, pessoal, aproveita aí, se inscreva no canal, deixa aquele like e deixa seus comentários aí que eu respondo todos, tá?
Você concorda aí com o Mauro César que o Flamengo é um time às vezes um pouco ingênuo? Então deixe seus comentários e até o próximo vídeo.